Na vida, eu acredito que todo mundo quer dar certo em alguma coisa. Seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, na vida pessoal, enfim, na sua atividade física. Inclusive, eu acredito até mesmo que um vândalo quer que o seu vandalismo dê certo, não é mesmo? Um pichador quer conseguir pichar lá uma parede sem ser pego pela polícia. Até mesmo um ladrão quer que as coisas deem certo, não é mesmo? Ele quer que o seu assalto dê certo. Porém, não raro, você também já deve ter escutado isso, você percebe que algumas pessoas sofrem do curioso medo de dar certo. Quantas vezes você já não viu isso? Eu tenho medo de dar certo. Mas e se der certo? Eu fico com medo, vai que dá certo. Enfim, tirando as pessoas que falam isso meio como um certo tipo de compensação pelo seu fracasso, né? Porque tem gente que é assim, né? Eu tenho medo de dar certo. Mentira, você tentou dar certo, não conseguiu dar certo, não vai dar certo e agora você fica fingindo que o teu fracasso foi porque você não quis, né? E aí vem uma desculpa assim, meio que tentando bancar aí, como é que é? Sinalizando virtudes. Não, porque eu sou muito humilde, dá certo, não é pra mim, eu não acho legal esse negócio de fama, sabe? Parece a minha adolescência quando eu via grunge, que ficava lá o Kurt Cobain, né, o cantor do Nirvana, não sei se vocês sabem, né, Nirvana é uma banda de rock, não sei se vocês sabem também, que ele ficava lá, odeia a fama, coisa e tal, quando na verdade ele queria muito ser famoso, né? Que odeia a fama é só largar tudo e ir pro mato. Vem aqui, ó, você é meu vizinho. Mas enfim, tirando estes casos, existem pessoas que realmente têm medo de dar certo. E quando eu falo medo de dar certo aqui, eu vou falar principalmente do medo de dar certo que é numa relação amorosa. É claro que vocês adoram que eu fale aqui sobre relacionamento amoroso e não tem público mais fiel que os solteiros. Não é mesmo? Você é querida solteira, você é meu querido solteiro. Mas o que acontece é que esse medo pode ocorrer em qualquer outras áreas e eu vou explicar isso aqui. Então se você em algum momento ficou com medo de dar certo, já ouviu esse tipo de coisa, ou já passou um frio na barriga, disse se der certo, meu Deus do céu, enfim, fica até o final do vídeo. Vou falar da parte afetiva, mas também vou falar das outras áreas da vida. O que acontece, para não enrolar muito, é que o medo de dar certo, ele nasce, eu acredito, no que fiquei elaborando aqui, por dois motivos ele nasce, tá? Colocaria um terceiro, dois, vamos botar só dois, vamos reduzir, dois motivos. O primeiro motivo é porque você acha que se a coisa der certo, se o relacionamento der certo com alguém que você deseja, corre-se o risco de você estragar tudo, ou você ser considerado uma farsa, ou então você se magoar. Ou seja, a primeira coisa que acontece é esse sentimento de farsa. Vai acontecer alguma coisa em que eu vou ferrar com tudo. Somado a isso, vem o quê? Uma perda de controle, tá? Então é o medo de ser reconhecido como uma farsa com uma perda do controle. Tá? A primeira coisa que eu vou falar aqui é o que? Parece meio quinta série fazer isso. O pai de 3 que tá sem dormir no meio da mudança. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu explicar isso. Isso aqui vai sumir. Isso aqui não vai deixar de existir. Esse fundo maravilhoso aqui vai deixar de existir. Se prepare que vem um cenário 2.0, tá? Mas enfim, tá no meio de tudo isso aí, né? Então, mas vamos lá, não vamos perder o foco. Primeira razão, ser uma farsa. O que acontece? A pessoa quer que as coisas deem certo, mas ela morre de medo de, ao dar certo, ela acabar ferrando com tudo. Ou seja, no final das contas, ela morre de medo de se magoar mais uma vez. E quando uma coisa parece muito boa, quando a esmola é demais o santo desconfia, quando uma coisa parece muito boa, a pessoa começa a achar que não vai dar conta. Não vou dar conta. Aparece, digamos, a mulher, né, o arquétipo ideal que eu sempre uso. Mulher lá procurando um cara, encontra um cara que é bonito, simpático, gente boa, gosta dela, parece ter valores, enfim, né, o partidão, né, bonitão, tá. Ela olha e fala, ixi, eu não vou dar conta. E se eu não der conta com este cara, e se eu não conseguir ficar com esse cara que tá afim de mim, que parece que a coisa tá se encaminhando, o que acontece é que eu não vou ficar com mais ninguém. Aí a pessoa fica com medo de dar certo. Porque vai que dá certo e depois dá errado. Que é aquela regra absurda, que eu acho troço muito, é quase cômica. Aquela régua de sempre quando aquela regra, né, que sempre quando algo dá certo vai dar algo dar errado. Então se eu der certo com esse rapaz aqui, certeza que ele vai me trair, certeza que ele vai me largar, certeza que ele vai me magoar, coisa e tal. Então eu tenho medo de dar certo. Na verdade não é medo de dar certo, você tem medo de dar errado. Porque não existe medo de dar certo. Não existe medo de dar certo. Entende? Eu tenho medo de ser muito feliz. Entende? Sempre quando você pensa isso, você pensa, eu tenho medo de ser muito feliz, 3 pontinhos, e depois essa felicidade cair, acabar.
Não é mesmo? Eu tenho medo de dar certo, os 3 pontinhos, e depois isso que estava dando certo acabar e eu me magoar. Então o primeiro motivo, porque hoje tem que gravar mais vídeos, então eu vou ser rápido, o primeiro motivo é isso. Então investigue você, na sua cabeça. Tenho medo de dar certo. Até onde essa questão da farsa não te persegue? Porque eu sou uma farsa. E eu quero dizer aqui, fazer um parênteses aqui, vou ter que fazer um vídeo sobre a farsa, mas eu já vou dar uma diquinha aqui rápida pra você. Essa coisa do complexo do impostor, síndrome do impostor, né, que eu sou uma farsa, coisa e tal, é muito mais cultural do que realmente as pessoas sentem. As pessoas absorveram esse conceito, que elas nem sabem o que é, elas absorveram esse conceito e elas usam pra qualquer coisa que elas têm receio e têm medo. Às vezes eu me sinto uma farsa, às vezes eu me sinto uma farsa, mas as pessoas ficam se sentindo uma farsa em tudo. E às vezes você não se sente uma farsa, você só está ansioso, você só está preocupado, você só quer que a coisa dê certo e você está torcendo para a coisa dê certo. Então não é síndrome, todo mundo. E sabe o que é legal? Ninguém gosta de ser chamado de imaturo, ninguém gosta de ser chamado de maluco. Ai, mas assim, ter uma síndrome do impostor assim dá um requinte. Ai, às vezes, sabe, parece que a pessoa fala isso para que os outros falem, não, você é maravilhosa, não, você é fantástico, você não é um impostor, pelo amor de Deus, se você é um impostor, todo mundo é, parece isso, tá? Mas isso eu deixo pro vídeo do impostor. Mas, voltando aqui, investigue na tua vida isso, tá? Se você não tem esse sentimento de você e que no final das contas é simplesmente, eu tenho medo de sofrer. Medo de sofrer eu compreendo. Agora, medo de dar certo é só uma palavra bonita para uma parada muito banal, que é o medo de sofrer. Por outro lado, é a perda de controle. Por quê? Uma pessoa que tem medo de sofrer, ela vai fazer o quê? Vai aumentar o controle. E aumentando o controle, o que ela faz? Ela consegue ter domínio, segurança. Agora, e se eu me encanto por um cara que é bonitão? Eu vou dar um exemplo inverso. E se eu encontro uma mulher que ela é bonitona, que ela é gente boa, ela é legal, ela é simpática, tudo mais, não sei das quantas. E se essa mulher começa a me manipular? E se essa mulher, quando eu vejo eu tô apaixonado, tô passando vergonha, aí eu caio, viro aqueles cara que fica pagando, gastando maior grana com mulher, no final das contas ela mete um pé na bunda, e se eu não vou virar, né, começa a vir aqueles argumentos red pill na cabeça do homem, né, pô, isso aí se eu começo aí, sair com essa mulher, coisa e tal, ela começa a me exigir umas coisas, eu tô bem louco, tô bem apaixonado, eu só tô levando um chá de calcinha aqui, e daí de repente essa mulher me engana, coisa e tal, bababá. É o que? Você vai perdendo o controle da relação e você vai ficando com medo. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Se apaixonar e amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável, já diria o nosso querido C.S. Lewis. Amar é ser vulnerável. Essa vulnerabilidade te deixa louco. Ou então você, minha querida, essa vulnerabilidade te deixa maluca. Por quê? Maluca no bom sentido, tá? O que eu tô dizendo, te deixa preocupada. Tá? Vamos devagar, não tô xingando ninguém de maluco aqui. Mas poderia xingar também, porque tem umas pessoas que ficam malucas. O que acontece é o quê? Você começa a olhar e falar, meu Deus do céu, eu já estou fazendo coisas que eu prometi para mim mesmo que eu não faria. Eu já estou agindo de um jeito que da última vez que eu agi assim, eu levei um toco, levei uma rasteira. Eu já estou me comportando de um jeito que recentemente eu abomino. Então aí, nesse sentido, você começa a ficar com medo de dar certo, porque dar certo é mudar completamente a forma que você tinha estabelecido para você. Dar certo é pisar num terreno perigoso, num terreno que te dá gatilhos, num terreno em que você já viveu antes e talvez não tenha sido muito bom o resultado. O meio foi legal, mas depois você descobriu que você foi enganado, você foi enganada. Então dar certo é isso. Ter mais uma namorada, apresentar para a família, para os amigos, e daqui a pouco na tua cabeça vem, meu Deus, aí começam as DRs, aí começam as brigas, aí a pessoa começa a ficar estranha, aí fica 3 meses, 4, 6 meses distante de mim, aí eu descubro que tá com outra, e daí ele me larga, e daí eu perdi um grande tempo da minha vida. Se você for prestar atenção, isso também é medo de sofrer. Só que de uma outra maneira. Se de um lado eu tenho medo de eu errar, que é o medo de eu ser uma farsa, eu estragar tudo, do outro lado, o desejo de controle é o medo do outro estragar tudo. Então, no final das contas, eu tenho medo de dar certo, na verdade eu tenho medo, ponto. Acabou. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de... Mas fala isso. Fala isso. Eu tenho medo de me relacionar. Você que fala, eu tenho medo de dar certo. Olha pro espelho hoje e fala, eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de me relacionar. Dói. 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 Você percebe que tem algo errado nessa frase. Agora, eu tenho medo de dar certo, parece que também é aquela coisa assim, eu até posso dar certo, mas eu tenho medo, como se tivesse milhões de possibilidades. O medo de dar certo, na verdade, é tipo o cara que, como é que eu posso dizer? É o cara que sempre vai ganhar no argumento, entende? Porque ele nunca quer que dê certo. Então, assim, se alguma coisa dá errado, tá tudo bem. Se alguma coisa dá certo,
ele sabota. Então ele sempre vai ficar, ele sempre vai inviabilizar as relações. É por isso que as pessoas fogem muitas vezes da relação. Eu vou terminar com você porque eu estou gostando de você. Nossa, realmente. Se alguém me dissesse isso, eu falava, não, você não vai terminar comigo, eu vou terminar com você porque você tá muito louco. Você tá muito louca, entendeu? Você não tá raciocinando bem. Eu tô gostando de você, por isso eu me afasto. E também, vou botar um terceiro motivo, porque eu não me aguento. Falei que o vídeo ia ser curto, já foi 11 minutos. Vamos lá, que tem que gravar o vídeo de hoje. E também, tem outra coisa, tá? Esse medo de dar certo, essa coisa, às vezes assim, você não quer dar certo. Você não quer sair da tua vida de solteiro, você não quer ter que pagar os pedágios, as concessões, você não quer ter que se relacionar com outra pessoa, você tá com preguiça. Você tá com preguiça de se relacionar, entende? E na verdade assim, você já percebe que você tá muito exigente, você tá com preguiça, você não sabe muito bem se você quer ou não se relacionar, então você mete uma grande, né, você engloba tudo isso como medo de dar certo, sabe? Porque fica esse clima assim de, né, poderia dar certo, entende? Mas eu não quero. Não, é preguiça, entende? E tudo bem, a questão aqui, se você tem medo de se relacionar, se você tem medo de sofrer de novo, se você tem preguiça, tá tudo bem, só dá o nome certo pras coisas, entendeu? Vamos ser normal e ter bom senso. Quem aqui não passou dos 30 anos que olha e fala, nossa, que preguiça. Né? Eu já vi várias pessoas, eu mesmo, que falam, não, tem que apresentar pra mãe, pro pai, tem que explicar. Daí tem sempre aquele momento de explicar o passado, né? Com quem você já namorou? Fala, puta, que preguiça, entendeu? Aí tem as primeiras DR, eu entendo a preguiça, gente, entendo. Já estive aí desse lado, do time da galera sem camisa, do time de solteiras, eu tô do lado de cá, entende? Então o que acontece, às vezes é isso, só dê o nome certo para as coisas e para com essa besteira, já é medo de dar certo, tá? Porque vamos ser sinceros, você joga na loteria e fica com medo de dar certo? Ah, eu tenho medo de ficar milionário. Você vai na academia e fica com medo de ficar forte, ficar gostosa? Não vai, né? Você trabalha e fica com medo de ser promovido? Ah, eu fico com medo de ser promovido. Não, você quer ser promovido, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ficar mais bonito. Aí quando chega nessa hora, você tá com medo genuíno que você bota outro nome. E qual que é o problema de nós chamarmos uma coisa pro nome errado? O problema é o quê? Não dá certo. É igual eu que tô com 3 filhos agora. Esse dia fui chamar a atenção do Joaquim e falei, Inácio, e comecei a chamar a atenção. É claro que o Joaquim não virou de costas. Eu falei, você não tá me escutando? Aí ele olhou e falou assim, você falou Inácio? Eu falei, eita cabeça. Eita, confundiu. Se você começa a dar um nome errado para as coisas, você não sabe como lidar com elas. Entende? É tipo você pegar um lixo e você botar numa caixa, entende? De, sei lá, uma caixa de cafeteira. Você começa a tratar o lixo como cafeteira, não dá certo. Entende? Fica um cheiro ruim, você fala, o que tem nessa caixa? Não, é uma cafeteira, parece que é uma cafeteira, mas pelo visto não é uma cafeteira, o que tem aí dentro, não sei. Você começa a alterar a realidade de você começa a se perder dentro do seu conceito, entendeu? Terapia faz isso. Terapia ajuda pra isso, você dá nome aos bois. Falando em terapia, se você quiser fazer terapia comigo, o link tá aqui embaixo. E por sinal, se você tá passando por esse problema de medo de dar certo, aqui embaixo também, no mesmo link, você clica ali e você pode marcar uma conversa comigo. O que é uma conversa? Você tem 1h30 comigo. Tá? Um atendimento pontual comigo, em que nós vamos sentar e durante 1h30, de forma intensiva, com muita normalidade e bom senso, mas também com muita objetividade e praticidade, eu vou tentar te ajudar o máximo que eu posso em 1h30. Então se você acha que terapia é muito longo, coisa e tal, marca esse atendimento pessoal. É só clicar aqui embaixo e a gente conversa. Marca um horário com a minha assistente, a Paula, e aí a gente conversa. Por quê? Porque você precisa dar o nome certo para as coisas. E terapia é um jeito de resolver isso, dar o nome certo às coisas. Atendimento pessoal também, né? Comigo ou com qualquer outra pessoa. Às vezes você vai conversar com alguém, você dá um nome certo para as coisas, tá? Mas me diz aí, agora, nesse final, você tem medo de dar certo? Tá? Eu não tenho. Por isso, eu peço para você dar like, entende? Nesse vídeo, me seguir, ligar a sineta e compartilhar a palavra do bom senso para todos os corações que precisam. Seja também um missionário do bom senso, entende? Bote sua plaquinha, seja normal, tenha bom senso, bate na porta das pessoas e fala, olá, você tem 5 minutos para falar do bom senso? Faça isso. Eu tenho certeza que a sua comunidade, sua vizinhança, entende? Pode te achar como se fosse um testemunho de Jeová, mas quem sabe você converte alguém para o bom senso, não é mesmo? Então faz isso. Você tem medo de dar certo? Eu não tenho. Dê, né, essa sua sorte para mim e vamos ver o que acontece. E claro, por favor, comente aqui embaixo.
Qualquer coisa que você comentar aqui engaja o vídeo alcança mais pessoas aqui no YouTube ou aqui no Spotify também. E também o quê? Comenta aqui embaixo me falando, já teve esse medo, não teve? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Faz sentido ou não faz? Vamos descobrir, vamos conversar. É isso, meus caros. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã ao meio-dia, porque todo dia ao meio-dia tem vídeo aqui falando sobre bom senso. É isso. Tchau!